Era uma manhã tranquila nos Estados Unidos, mas dentro de uma caverna, algo estava prestes a sair do controle. 4 exploradores experientes entraram na escuridão procurando por uma passagem que ninguém tinha explorado ainda. Se você já acompanha o canal, sabe dos riscos que esses lugares desconhecidos nas cavernas têm. Não demorou muito para algo dar errado. Pedras caíram, todas as rotas de fuga foram bloqueadas e 3 mulheres ficaram presas no espaço tão apertado que mal dava para se mexer de forma confortável. Bem-vindos de volta ao meu canal, e hoje a gente vai mergulhar nessa história, entender como isso aconteceu e, o mais importante, como isso terminou. 5 de maio de 1997. O dia ainda estava amanhecendo em Arnold Hollow Cave, mas mesmo cedo, já tinham 4 exploradores que se preparavam para a próxima exploração. Por volta das 9 da manhã, Del Lancaster, sua irmã Diane, amiga da família Phyllis Nelson, e o dono da caverna, John Nelson, entraram no escuro, iluminando o caminho à frente com suas lanternas de cabeça. No interior da caverna, depois de uns metros da entrada, existia um estreito corredor que sempre deixou ele na dúvida. Ele acreditava que, logo depois daquela passagem apertada, tinha uma enorme sala de formações nunca vistas por ninguém. Para ele, aquele dia seria o que finalmente ele descobriria o que tinha escondido ali. Quando chegaram ao ponto crítico, o corredor se fechava até virar praticamente um espaço de rastejo, apertado o suficiente para passar só com esforço. Del foi a primeira a se enfiar lá, seguida por Diane e depois por Phyllis. Cada um se espremeu pelo vão estreito. John, parado na entrada, observava. Por ser o dono da caverna, já havia enfrentado aquele mesmo aperto várias vezes, mas sempre era uma luta por conta do tamanho dele. Além do estreitamento, cavernas privadas como essa apresentam perigos extras em comparação com cavernas públicas. Ao contrário das áreas abertas a visitantes e monitoradas por autoridades, onde estruturas são reforçadas, trilhas são sinalizadas e riscos conhecidos são informados, cavernas privadas podem ter passagens instáveis, blocos de pedra soltos e caminhos poucos explorados, que mudam com o tempo devido a infiltrações ou pequenas erosões. Qualquer alteração feita pelo proprietário, mesmo que seja por um bom motivo, pode desequilibrar a caverna de maneiras inesperadas. Existem casos conhecidos em cavernas nos Estados Unidos e algumas cavernas de calcário na França, fora as histórias que já contei nesse canal, onde mudanças aparentemente pequenas provocam muitos desmoronamentos ou estreitamentos perigosos, pegando o pessoal que explorava de surpresa. Por isso, a experiência de John não eliminava o risco. Ele sabia que cada passo exigia atenção redobrada, mas também sabia que conduzir o grupo por ali era a única chance de descobrir o que estava além daquela passagem. E naquele dia, ele tinha um plano diferente. Esse plano ia deixar mais fácil a entrada para ele, alargando o espaço. Só que mal sabia ele que esse plano tinha um problema escondido. E em breve vocês vão entender por quê. Com as ferramentas nas mãos, começou a quebrar, bater as pedras e soltar para abrir mais espaço. Cada golpe parecia deixar ele mais perto de conseguir uma passagem confortável, mas bastou só um instante para tudo sair do controle. O impacto das marteladas soltou mais pedras do que ele imaginava, e parte da caverna cedeu de repente. Em questão de segundos, o corredor estreito foi tomado por destroços, bloqueando totalmente a passagem. Do outro lado, as 3 mulheres que segundos antes estavam esperando tranquilamente numa área maior, se viram presas em um pesadelo. A única saída tinha sido soterrada por toneladas de pedras. John, do lado de fora do desmoronamento, encarava a barreira como um puro desespero. Agora ele tinha 3 vidas na mão dele, mas pelo menos ele ainda estava do lado de fora e podia chamar ajuda. Na maioria dos casos que conto aqui, as pessoas não têm essa sorte. Ele ficou por 1 hora tentando tirar pedras, mas nada mudava. Depois desse tempo já estava ficando bem claro que aquilo só ia poder ser removido com maquinário pesado. Foi então que John entendeu que não daria conta sozinho. Precisava de ajuda e precisava rápido. Mesmo com a sensação de estar abandonando as mulheres na escuridão, ele correu para a saída da caverna. E antes de continuar, caso estiverem gostando do vídeo até aqui, por favor considerem um like e uma inscrição. Isso me ajuda e me incentiva a trazer mais conteúdo para vocês. O pessoal do resgate respondeu rápido. Eles entenderam a gravidade daquilo. Em poucas horas, a entrada da caverna já estava cheia de socorristas e técnicos. O primeiro passo deles era avaliar o cenário. Eles analisaram o bloqueio, estudando a pilha de pedras que fechava a passagem. O que encontraram era ao mesmo tempo animador e assustador. A boa notícia era que tinha uma pequena abertura que permitia algum contato com as mulheres presas. A má notícia é que qualquer tentativa de retirar escombros poderia causar outro desmoronamento, dessa vez com consequências fatais para todos. Do outro lado, presas naquela escuridão, as 3 mulheres viviam um dos momentos mais angustiantes de suas vidas. As 3 estavam espremidas em um espaço minúsculo, mal cabendo as 3 em pé, lado a lado. Não havia como ficar lá de maneira confortável. Nenhuma estava ferida, e o ar era suficiente, mas o aperto fazia cada minuto parecer uma eternidade. Imagina ficar isolado do mundo lá fora, num lugar escuro e sem saber se você vai sair vivo ou não daquilo. É por essas e outras que eu sempre agradeço por exploração em caverna ser algo opcional, mas pelo menos elas não estavam sozinhas, e os socorristas estavam prestes a ter uma decisão que seria crucial para o resgate. A decisão deles seria que não mexeriam nos escombros antes de reforçar
o corredor. Mexer nas pedras sem a sustentação adequada poderia provocar outro desmoronamento, esmagando as mulheres ou tornando impossível qualquer tentativa de salvamento. Por uma pequena fresta no bloqueio, conseguiram passar suprimentos essenciais para as 3: alimentos, águas, roupas mais quentes, e até um pequeno fogareiro de acampamento foram enviados. Isso ajudou a evitar a hipotermia e mantendo a força das mulheres para enfrentar o que ainda estava por vir. Com a notícia de resgate se espalhando, uma ajuda inesperada começou a chegar. Funcionários de uma mina de sílica próxima ouviram sobre a situação e ofereceram sua experiência. Sílica é um tipo de mineral duro que forma camadas e rochas muito resistentes, e eles lidavam com isso diariamente, extraindo e transportando essas pedras sem que desmoronassem. Por isso, tinha um conhecimento prático incrível sobre a estabilidade das rochas, sobre como trabalhar em espaços apertados e sobre o uso de ferramentas e técnicas de segurança para movimentar as pedras sem causar acidentes. Se juntaram socorristas no árduo trabalho de cortar vigas de madeira e instalar reforços no corredor, colocando cada peça com extremo cuidado. Cada viga precisava garantir a máxima sustentação, mas ainda permitia acesso ao bloqueio. O trabalho era meticuloso e lento, mas não havia pressa que valesse mais do que a segurança. Naquele momento, cada decisão podia ser a diferença entre a vida e a morte. A experiência prática daqueles mineiros, combinado com a técnica dos especialistas, se mostrou essencial para criar uma estrutura firme e segura, aumentando as chances de que as 3 pudessem ser libertadas sem que ocorresse mais nenhum desmoronamento. As horas se passavam enquanto o resgate acontecia. Na superfície, os familiares e amigos esperavam ansiosos por uma notícia. Na caverna, eles estavam trabalhando sem parar, sabendo que cada minuto poderia fazer a diferença. Com o cair da tarde, a equipe finalmente se sentiu seguro o bastante para começar a remover as pedras. Com o corredor reforçado, iniciou-se a dedicada tarefa de abrir o caminho. Cada rocha era tirada com o máximo de cautela e, é claro, sempre de olho nas paredes. O trabalho era perigoso e exaustivo. Eles estavam cada vez mais perto de alcançar elas, mas o problema é que estavam também mais perto de um possível desmoronamento. Por volta das 8h30 da noite, mais de 11 horas após o colapso, os socorristas finalmente conseguiram abrir passagem. O corredor estava livre outra vez, criando rota de saída para as 3 mulheres. As 3 saíram da caverna surpreendentemente bem, considerando tudo o que tinha acontecido. Mesmo depois de 11 horas presas em um espaço tão pequeno, mantiveram a calma e estavam em boas condições físicas. No período após o resgate, especialistas analisaram o que deu de errado e o que deu certo. Ficou claro que o colapso foi causado por uma tentativa bem intencionada, mas extremamente perigosa de modificar a passagem. A lição era evidente: nunca se deve alterar a estrutura de uma caverna quando há pessoas mais ao fundo, porque as consequências podem ser desastrosas. Eu jamais entraria em uma caverna, muito menos tentar mexer com ela. Se você chegou até aqui, imagino que tenha gostado dessa história, e se gostou dela, também vai gostar de outra que está aparecendo aí na sua tela. Obrigado de coração por ter ficado até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo.